Você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 15. Preste bem atenção como começa a história dentro deste contexto. Começa com a palavra então, vírgula. É sinal que algo aconteceu antes. Se começasse assim: veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, a gente poderia entender que aqui começa uma outra história, um novo contexto. Mas a palavra então, vírgula, implica que algo sucedeu antes. Então preste bem atenção. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, diga comigo: o Senhor é a minha bandeira. Levante a sua mão direita com fé. Você que entrou aqui chateado, com sentimento de derrota, você que entrou aqui com a sua bandeira baixa, ela não está em condições de ser hasteada, está com sentimento de fracasso na área financeira, na área espiritual, na área sentimental, na área conjugal. Nesta noite eu quero te dizer que o Senhor Deus é a tua bandeira. Queridos irmãos, nós sabemos que a bandeira, ela tem um significado muito grande. Ela pode representar um país, uma bandeira pode representar uma religião, uma bandeira pode representar um time de futebol. Quando você fica perdido, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu já me perdi algumas vezes, eu creio que você também já se perdeu e ficou rodando na cidade sem saber o que fazer. O que acontece quando a gente está perdido e logo você vê uma bandeira brasileira, verde e amarelo, o seu coração palpita: me encontrei. Porque a bandeira se identifica conosco. Eu jamais carregaria no meu carro a bandeira do Atlético. Ai, me sorry aí os atleticanos. Mas no meu carro só entra a bandeira do Cruzeiro, porque eu sou cruzeirense. Quando o Cruzeiro dá um couro no Atlético, nós cruzeirenses, nós levantamos a nossa bandeira do Cruzeiro, vestimos até a camisa do Cruzeiro. Mas quando a gente perde, a gente fica chuá, murchinho. O que leva um homem a dizer: o Senhor é a minha bandeira. Você que entrou aqui essa noite, eu quero dizer para você que, quem sabe você está se sentindo derrotado, quem sabe você está se sentindo fracassado, triste, para baixo, a sua autoestima está lá embaixo, e você está querendo achar a sua bandeira, mas você não consegue, porque a gente sabe que quando um país perde um presidente, a bandeira, ela fica no meio do mastro, ela fica no mastro apenas na metade. Da mesma maneira, quando um país está em luto, você nunca vê a bandeira lá no topo, ela fica embaixo, porque fala de tristeza, fala de fracasso, fala de perda. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que você não vai voltar para casa sem hastear uma bandeira vermelha, uma bandeira que foi comprada lá na cruz do Calvário, uma bandeira imbatível, uma bandeira invencível, a bandeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que levou Moisés a hastear esta bandeira?
Queridos, a Bíblia diz que durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, nós sabemos que Israel armou e desarmou tendas várias vezes. E cada vez que Israel armava e desarmava tendas, ele aprendia alguma coisa. Deus tinha lições profundas para o povo de Israel. Cada vez que eles paravam, Deus ministrava algo novo para Israel. Se você observar e voltar a sua página, você vai ver que eles passaram pelo Mar Vermelho. Queridos, quando você se encontrar nessa situação de olhar para trás não tem jeito, para a direita, para a esquerda não tem jeito, olhar para frente não tem jeito, eleve os seus olhos para cima, porque de lá vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que abre o mar. O nosso socorro vem do Senhor que abre porta onde não tem parede. É esse Deus que nós estamos servindo aqui essa noite, adorando o seu nome. Eles atravessaram o mar, cantaram o hino da vitória. Moisés escreveu um cântico no capítulo 15. Depois eles chegaram em um lugar chamado Mara. Eles chegaram no deserto de Sur. Caminho de 3 dias, eles foram andando pelo mar e não acharam água. E quando encontraram a água estava amarga. Ali, queridos, quando eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, a Bíblia diz que Moisés disse: não te preocupe, porque Deus não vai nos deixar morrer de sede. Ele jogou ali uma árvore e as águas se tornaram doces. No capítulo 16, nós vemos um outro milagre de Deus. Deus sempre com aquele povo atravessando pelo deserto. O povo sentiu fome, Deus fez cair maná do céu. O povo sentiu vontade de comer carne, Deus fez vir cordonizes. Queridos, Deus sempre cuidando, protegendo, orientando, ajudando, cuidando, amparando aquele povo. Mas o povo nunca reconhecia o poder de Deus. Sabe que nós temos um grande defeito? Às vezes nós sabemos só pedir, mas nós temos uma facilidade muito grande de esquecer das coisas que Deus tem feito. E o segredo de você vencer, o segredo de você obter mais vitórias, é olhar para trás, é ser grato a Deus. Nunca se esqueça das bênçãos, daquilo que Deus fez por você. Queridos, e eles chegaram no lugar. A Bíblia diz que eles chegaram em Refidim. A palavra Refidim no hebraico significa lugar de descanso. Só que quando eles chegaram ali, queridos, não tinha água. E eles começaram a murmurar. O povo começou a murmurar dizendo: Moisés, você nos fez sair do Egito para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos, após ter visto tantos milagres. Por isso que eu sempre digo que a fé tem que ser cristocêntrica. A nossa fé não pode ser evidenciada por milagres somente. Porque o povo de Israel, eles viram uma erupção de milagres e continuaram com o coração duro e incrédulo. A nossa fé tem que estar calcada, baseada em Cristo Jesus. Isso é fé, fé operante. Quando eles chegaram no lugar de descanso, etimologicamente essa palavra significa lugar de descanso. Só que ali não tinha água. Esse descanso é a quietude da alma, é lugar de confiar em Deus. Deus permite levar você no lugar difícil para você aprender a confiar nele. Você tem que aprender a descansar neste Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquietai-vos, aquietai-vos. Aquele povo chegou ali, não tinha água para beber. Ao invés deles falarem assim: Moisés, ninguém aqui vai murmurar não, porque nós conhecemos o nosso Yahvé, o Deus que abriu o mar para nós. Ele mandou maná do céu, ele transformou as águas amargas em água doce. A gente sentiu vontade de comer picanha, ele mandou cordonizes. Bom, se Deus fez esse tanto de milagre, fora os que não estão registrados, vamos aquietar, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o impossível. Queridos, sabe o que eles fizeram? Ao invés de confiar em Deus, porque Refidim significa lugar de descanso. O nosso problema é que às vezes quando estamos em Refidim, ao invés de descansarmos em Deus, eu já passei por Refidim tantas vezes. Irmãos, eu tenho aprendido a confiar em Deus. Quem sabe você nessa noite está em Refidim, você está com sede, você pensa que não tem água para beber.
Confia em Deus, porque Deus move céus e terra, Deus trabalha em favor daqueles que confiam no seu nome.